A República Brasileira está mal. Doente. Aparentemente uma doença terminal. Nas últimas horas, Brasília se tornou o palco de uma das manobras mais ousadas da história recente do Judiciário, onde a mais alta cúpula do Poder Judiciário mostrou mais uma vez que joga em benefício próprio, e o que pode resultar disso é o próprio fim do Estado de Direito como conhecemos no Brasil. Enquanto a Polícia Federal tentava cumprir seu papel constitucional de investigar um esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro, o topo da pirâmide jurídica do país agiu para erguer uma muralha de contenção. O movimento de lacrar provas e retirar da perícia técnica os dispositivos eletrônicos de investigados poderosos acendeu um alerta vermelho que atravessa fronteiras. Estamos diante de um cenário onde o autoritarismo parece ter se tornado a ferramenta padrão para proteger o sistema e, talvez, seus próprios membros. A sensação que paira no ar é de que as instituições não estão mais a serviço da lei, mas sim da preservação de quem as comanda. Para compreender esse momento, precisamos olhar para os bastidores da Operação Compliance Zero. Tudo começou com uma investigação técnica do Banco Central, que identificou uma fraude colossal de 12 bilhões de reais envolvendo o Banco Master e a venda de títulos sem lastro para o Banco Regional de Brasília, o BRB, um banco público. Inicialmente, a investigação apontava apenas para mais um caso de gestão fraudulenta, mas rapidamente ela revelou ramificações muito mais profundas, atingindo fundos de investimento na Faria Lima e levantando suspeitas de conexões perigosas com esquemas de lavagem de dinheiro. No entanto, o curso normal dessa investigação foi bruscamente alterado quando o ministro Dias Toffoli decidiu avocar o processo para o Supremo Tribunal Federal. O ministro chamou o processo para si sob o argumento de que havia a presença de um deputado federal entre os citados, o que atrairia o foro privilegiado. Mas, na prática, essa decisão centralizou bilhões de reais em evidências e o destino de figuras poderosas sob uma única caneta. O sigilo máximo foi decretado e a autonomia da Polícia Federal passou a ser estrangulada por exigências de autorizações prévias para cada passo dado pelos agentes de campo. O ápice dessa crise institucional ocorreu nesta quarta-feira, durante a deflagração da segunda fase da operação. O Brasil testemunhou atônito um espetáculo de autoritarismo travestido de rito processual. Toffoli iniciou o dia disparando críticas ácidas contra a Polícia Federal, acusando a corporação de uma suposta falta de empenho e inércia por um atraso de apenas 48 horas no cumprimento das diligências. Para o ministro, esse intervalo teria sido suficiente para que provas fossem destruídas. Mas a contradição veio logo em seguida, com uma ordem que chocou os peritos criminais do país inteiro. O ministro determinou que todos os aparelhos celulares, computadores e documentos apreendidos fossem imediatamente lacrados e enviados à sede do STF. Essa decisão é, tecnicamente, um desastre para qualquer investigação séria. Celulares de alta tecnologia, como os apreendidos com o banqueiro Daniel Vorcaro e seus sócios, exigem processamento imediato, não uma guarda sem perícia. Se esses dispositivos permanecerem ligados e conectados, podem ser apagados remotamente, através de comandos na nuvem. Retirar o material das mãos da perícia da PF, que detém a tecnologia de ponta necessária para quebrar criptografias e garantir a cadeia de custódia, e levá-lo para um prédio administrativo do Judiciário, é o equivalente a paralisar o relógio da Justiça enquanto o criminoso tem o controle remoto nas mãos. A repercussão foi tão desastrosa que o ministro tentou uma manobra de recuo, ordenando que os aparelhos fossem mantidos carregados e desconectados, e posteriormente enviando o material para a Procuradoria-Geral da República. No entanto, o estrago institucional já estava feito. Por que um ministro do Supremo teria tanto interesse em manter o material pericial longe dos olhos técnicos da Polícia Federal? A resposta pode estar nas conexões que o sigilo máximo tenta esconder. Reportagens recentes revelaram que empresas ligadas a parentes de Toffoli tiveram um fundo associado ao Banco Master como sócio. Mais do que isso,
O nome do ministro Alexandre de Moraes também surgiu em meio a contratos de sua esposa com o banco investigado, somando valores que ultrapassam os 100 milhões de reais. Quando o julgador e o investigado compartilham órbitas de interesses financeiros ou familiares, a imparcialidade deixa de ser uma garantia e se torna uma miragem. Nesses casos, a proclamação de suspeição deveria ser obrigatória, mas é meramente opcional, sendo regida pela consciência do magistrado. Estamos presenciando a criação de um inquérito do fim do mundo 2.0, onde o STF não apenas julga, mas controla a produção da prova e decide o que o país pode ou não saber. O sequestro de 5 bilhões e 700 milhões de reais em bens é uma cifra astronômica, mas a maior perda aqui é a da confiança pública. A população não confia mais na mais alta corte do país. O medo é que isso leve a uma refundação total do Estado. O autoritarismo de gabinete, que ignora as prerrogativas da Polícia Federal e do Ministério Público sob o pretexto de zelar pelas provas, na verdade cria um filtro de conveniência. Se o material pericial for selecionado de forma pincelada, como temem os investigadores sob reserva, a verdade real será enterrada sob o peso da toga. Sob o manto do discurso de fortalecimento das instituições, as mesmas acabam sendo usadas como escudo contra a transparência. Quando a Suprema Corte se torna o bunker onde as provas de crimes financeiros são acauteladas para longe da polícia, o pacto republicano é rompido. A mensagem que a população recebe disso tudo é de que existem pessoas acima da lei e instituições que estão lá apenas para validar essa hierarquia de privilégios. O caso do Banco Master deixou de ser uma questão bancária para se tornar o símbolo máximo do colapso do Estado de Direito. Se a Polícia Federal não pode periciar o que apreende, e se o Ministério Público é usado como um depósito de conveniência para provas sensíveis, a democracia brasileira entrou em um território desconhecido e sombrio. O autoritarismo não precisa de tanques nas ruas quando tem canetas que calam investigações e lacram celulares de quem sabe demais. O futuro dessa investigação dirá se o Brasil ainda é uma república ou se já nos transformamos em um sistema onde o crime e a justiça se confundem no topo de todos os três poderes.